motivou a criar conteúdo para a internet sendo esposa de pastor? Prazer, meu nome é Cristiane, sou mãe, esposa, empreendedora e líder. E há mais de 11 anos eu e meu esposo estamos à frente de congregação. E o que foi que me fez ter coragem de pegar o celular, abrir a câmera e gravar? Foi as minhas amadas e amigas esposas de pastor. Sim. Desde o dia que eu comecei a gravar e expor a minha rotina sendo esposa de pastor, eu vi que elas criavam conexão com a minha realidade. Então, ali eu vi que eu poderia ajudar elas através de vídeos, contando minha rotina, minhas experiências, dando dicas. E ali eu vi a concentração de esposas de pastores se identificando com os meus relatos. Então, isso me motivou a criar mais conteúdo, mas não foi de uma vez que eu comecei a criar, não, sabe? Não foi assim, não, vou criar, não. Tudo começou há 12 anos atrás, quando eu e meu esposo, nós éramos líderes do departamento da família na nossa congregação, e com o tempo, o nosso pastor-presidente nos convocou para a gente ser líderes de igreja. A gente se viu perdido, ficamos meio apavorados, porque é tudo novo, nós não sabíamos como fazer. E ali a gente tinha um padrão, porque quem está fora da liderança tem uma visão e um padrão de como é a liderança, mas você só sabe quando você está lá na liderança, né? Então, quando a gente assumiu esse trabalho, a gente se transformou, porque a gente, quando é liderado, é de um jeito, quando a gente é líder, a gente se transforma. Então, lá a gente se posicionou de uma maneira que não era a gente. A gente tinha deixado para trás a nossa essência e estávamos ali assumindo uma liderança como a gente via que tinha que ser, porque hoje a igreja ela padroniza como os líderes têm que ser. E tudo bem, no nosso primeiro ano foi um ano desafiador, porque a gente não sabia como fazer, a gente não teve direcionamento, a gente simplesmente foi, vocês vão liderar e pronto, a gente estava ali, só nós e Deus. E então a gente se perdeu mesmo, a gente foi aprendendo ali na prática. Sabe, a gente foi fazendo, errando e aprendendo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, com o tempo, a gente se viu dentro de uma caixinha, porque a gente liderava o departamento de família de jovem na nossa antiga igreja, e a gente era de um jeito, quando a gente começou a liderar, a gente era do outro. Então, isso atrapalhou a nossa liderança, e muita gente chegava pra gente e dizia, poxa, mas vocês eram assim, mas se vocês fizessem dessa maneira como vocês fazem no departamento, isso aqui ia dar certo, não sei o que, e a gente se vê assim, será? Porque a gente vê que os pastores são assim, será que, resumindo, a gente se espelhava, né, num padrão que a igreja impunha? Mas não é para ser assim. Eu creio que Deus, ele escolhe os líderes através da sua essência. Cada um tem a sua personalidade, seu jeito de tratar as pessoas, de resolver situações, de aconselhar. E o Senhor sabe exatamente isso em cada um de nós. Então, eu e meu esposo, a gente tem a nossa maneira. Então, através dessa nossa maneira de ser, de agir e de trato com as pessoas, foi que o Senhor nos escolheu. Então, quando a gente resolveu deixar isso fluir na nossa liderança, a liderança deixou de ser um fardo, porque a nossa liderança não é para ser um fardo, não é para ser um peso, ela é para ser prazerosa, porque é a obra do Senhor, a gente tem que fazer com amor, com cautela, sabe, com todo amor do mundo. E nos nossos primeiros anos de liderança, a gente estava travado dentro dessa caixinha, porque a gente não sabia que podia liderar de acordo com a nossa essência, claro, caminhando com a palavra. E quando isso aconteceu, a gente deixou fluir, a nossa liderança foi melhorando a cada dia, sabe? A gente conseguia resolver as coisas assim de boa. Gente, foi uma virada de chave. Então, quando isso aconteceu comigo, muitas outras líderes vinham até a mim pedir conselho. Cristiane, eu queria ter coragem, porque no nosso campo é assim, você faz assim, não tem medo e tal. Eu disse assim, gente, se Deus te escolheu, tenha coragem de fazer a obra do Senhor com carinho, com amor, e você vai ver que as coisas vão acontecer. E ali eu fui, né, dando instrução, dando dica, e elas foram gostando. E isso, né, eu comecei, não, vou trazer para a internet, porque muita gente está hoje, né, se travando de ter uma liderança melhor, porque não tem essa instrução, não tem esse cuidado. Então, foi aí que eu vou fazer. E aí eu fiz o primeiro, fiz o segundo, e apareceu tanta gente que eu fiquei, nossa, quanta gente.
Então ali eu vi que através da minha vida, da minha experiência, eu podia ter conexão com outras mulheres. Então, isso abriu os meus olhos. Então, por isso, eu me motivo a cada dia por vocês, né? Estar aqui na internet gravando conteúdos. E outra, eu tenho um espaço aqui, os shorts, né, que eu faço, e os outros vídeos curtos que é lá nas outras plataformas, no TikTok e no Instagram, que são os Reels, são mais curtos e é voltado para humor. Eu trago aqui as situações da vida da esposa do pastor de uma forma bem humorada para que se torne uma coisa leve, mas fazendo a pessoa entender que nós somos seres humanos, né? Porque a maioria das pessoas pensa que a esposa do pastor é uma mulher maravilha. Enfim, é dessa maneira que eu trago a realidade, né, da esposa de pastor, trago dicas, orientações e até tenho mentorias que nós trazemos nas mentorias para ensinar as mulheres a se desprender dessas coisas, a saber liderar com leveza. Inclusive, vou deixar o link aqui embaixo, tá certo? E isso é a minha maior motivação, ajudar outras mulheres. Se tu gosta desse conteúdo, tu é esposa de pastor, tu é líder, coloca o teu comentário aqui embaixo, o que é que tu acha, o que é que tu vê assim através da esposa do pastor, o que é que você esperava. Bota aqui, curte, comenta e tu já segue a gente, tá bom?